boa tarde a todos. Preciso registrar que as informações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam de eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Boa tarde a todos, todas e todos. Boa tarde, Rafael, Silvia. Agradeço a presença de vocês e também de todos que estão aqui conosco nesse webinar, esse formato novo, né, que a gente tem, enfim, pensado em novas formas de conectar e de trocar nesse contexto da pandemia. Esse evento acontece no âmbito de um seminário que está acontecendo todas as segundas-feiras do mês de junho e que se iniciou na semana passada, dentro da Semana Nacional de Arquivos, organizada pelo Arquivo Nacional. Meu nome é Carolina Alves, eu sou coordenadora do Programa de Arquivos Pessoais do CPDOC e fico muito feliz que a gente esteja aqui podendo trocar um pouco nessa tarde sobre acervos e ciências sociais. Aproveito para comunicar, assim como eu disse anteriormente, que a gente tem mais 2 encontros no âmbito desse seminário, que vão acontecer nos dias 22 e 29 de junho. No dia 22, a gente vai conversar sobre mercado editorial e ciências sociais, conversando um pouco sobre o arquivo do Jorge Zahar, que está depositado no CPDOC. E no dia 29, a gente vai ter uma mesa sobre arquivos de mulheres e memória audiovisual, em que a gente vai conversar sobre os arquivos de mulheres que também estão depositados no CPDOC, em especial o arquivo da antropóloga Ivone Magui, que foi digitalizado e recentemente liberado para consulta pública no portal do CPDOC. A dinâmica do evento de hoje é a seguinte: os palestrantes terão um tempo para suas apresentações e, ao final, vocês poderão fazer perguntas e falar conosco pelo Q&A, que é uma caixinha que está na tela de vocês, abaixo da tela de vocês. Todas as questões poderão ser feitas por essa ferramenta. Na mesa de hoje, a gente conta com a presença de Rafael e Silvia. Vamos conversar sobre antropologia urbana, as contribuições do professor Gilberto Velho para essa área, sobretudo em função do fato de que a gente tem depositado no CPDOC e está em organização o arquivo do Gilberto Velho, que está sendo organizado pela professora Silvia Monerá, que hoje poderá falar conosco também sobre essa experiência. Então, a gente começa pelo Rafael e depois a gente se conversa com a Silvia. Então, vou apresentar as formalidades, né? Apresentar o Rafael. O Rafael é professor de antropologia do Departamento de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem se dedicado à área de antropologia urbana, estudando os seguintes temas em suas pesquisas: emoções, gênero, sexualidade, curso da vida e religiosidades. Rafael, muito obrigado por ter topado participar desse bate-papo conosco. Com você. Obrigado, Carolina. Obrigado, Silvia, também. Agradeço imensamente o convite de vocês e fico muito honrado de poder conversar e falar sobre o Gilberto. Para uma galera, pensei também um público de graduação que deve estar assistindo muita gente, alguns alunos meus também divulguei bastante. E aí, assim, a minha apresentação, eu conversei com a Silvia, né, como a gente poderia se organizar nesse sentido, e eu tinha uma missão de apresentar um pouco a trajetória do Gilberto, até porque recentemente eu e o Oswaldo Zampiroli publicamos, que é doutorando do Museu Nacional, publicamos um artigo sobre o Nobres e Anjos, né, um livro muito importante do Gilberto, e aí eu me vi nessa difícil tarefa, que é contar a trajetória de um grande intelectual, né, de uma grande figura, muito cara para inúmeros... provavelmente inúmeras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Para mim também, né, não foi meu orientador, mas foi um grande interlocutor no Museu Nacional. Me sinto muito mergulhado na tradição da antropologia urbana por ele fundada. Mas eu acho que também não é só por conta de falar de uma grande figura, ainda mais uma figura muito conhecida como Gilberto, mas eu acho que é porque todo cientista social é um pouco familiar ao Gilberto Velho, né? Conhece um pouco o Gilberto Velho. Gilberto Velho forma até hoje, né? Está presente nos cursos de introdução à antropologia, observando familiar ainda é muito utilizado por inúmeros amigos, né? Eu vejo, não necessariamente
pessoas que trabalham diretamente com antropologia urbana. Então, acho que a gente conhece um pouco do Gilberto. Então, essa é uma tarefa muito difícil de falar de alguém no âmbito das ciências sociais muito conhecido. Mas eu acho que a gente podia parafrasear um pouco ele, pensando que, né, necessariamente aquele que é conhecido, aquele que é familiar, não é necessariamente próximo, não é necessariamente... A gente não necessariamente conhece sobre ele, né? Então, eu propus aqui apresentar a trajetória dele a partir do livro Nobres e Anjos, né? Esse livro que foi publicado em 98, né? A primeira publicação dele é em 1998, mas ele é a tese de doutorado do Gilberto Velho, defendida na USP em 1975, né? Então, acho que essas diferentes temporalidades de como a gente pode se apropriar do livro, né? Ou seja, pensar um livro que foi publicado, né? Que foi escrito, pensado, gestado em 1975, mas que foi só publicado em 98, né? 23 anos depois da sua realização enquanto tese de doutorado. Eu acho que ele nos ajuda a pensar sobre o Gilberto Velho e também nos ajuda a pensar sobre a trajetória da antropologia urbana no Brasil como um todo, particularmente nesse modelo de trajetória que o Gilberto Velho fundou, né? Nesse estilo de antropologia urbana que o Gilberto projetou, formou. Porque, assim, não se trata de um livro, né, esquecido, um livro outsider, né, de uma trajetória, como várias trajetórias acadêmicas. Eu penso, por exemplo, de autoras que o próprio Gilberto dava, né, Ruth Landes, a apropriação teórica da Ruth Landes, o tempo, né, o Peter Frater tem sobre isso, Marisa Correia tem textos sobre isso, demonstram, né, que há um tempo de apropriação daquelas ideias. Não é muito bem isso com Nobres e Anjos. Nobres e Anjos é um livro lançado em 98, mas a gente sabe que aqueles conceitos, ideias foram gestados ao longo, né, de um tempo, por uma trajetória de sucesso acadêmico, né? Não é uma trajetória que está dentro desse mainstream acadêmico, não é? Então, acho que essa dupla temporalidade, né, 1975, o contexto de publicação, de produção do Gilberto, em 1998, nos ajuda a falar sobre o Gilberto, nos ajuda a contar um pouco sobre essa trajetória. Então, pensando nesse momento emblemático da escrita da tese em 75, acho que é importante também situar o livro, né? O Nobres e Anjos é um livro em que o Gilberto Velho faz uma etnografia sobre 2 grupos juvenis, né? O que ele vai construir como tipos ideais, os nobres e os anjos, né? Que são jovens de classe média alta, né? Envolvidos com as artes, envolvidos com uma série com um estilo de vida muito próprio da época, muito próprio dessas classes médias altas, e que chamavam muita atenção do Gilberto, porque eram 2 grupos que, por mais que eles tivessem uma proximidade de classe, né, eram muito distintos entre si, ou seja, ele conseguia perceber diferentes estilos de vida e visões de mundo a partir daqueles 2 grupos. Tanto que, né, ele constrói esses 2 tipos ideais, os nobres, para se referir a esse grupo que geralmente tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e uma geração mais nova, provavelmente irmãos dessas pessoas mais velhas, que tinham ali 20 anos, né, que tinham 15 anos, 16, no período do segundo grau, né, do ensino secundarista. E aí Gilberto se propõe a estudar o estilo de vida e visões de mundo desses dois grupos, particularmente o consumo dos tóxicos, né, o uso das substâncias, né, das drogas, enfim, como é que eles faziam isso, como é que isso compunha o estilo de vida. Essa é a proposta do Gilberto, né, bem canônica, vou conviver com 2 grupos, vou pensar sobre como eles vivenciam o seu mundo, né, como é que eles praticam seus hedonismos, como é que eles fazem uso dos seus corpos, para falar sobre as drogas particularmente, mas fala-se muito das visões políticas dessas pessoas num contexto de ditadura militar, num contexto em que ser ou não ser comunista era algo muito colocado para eles, né? Então, essa é a questão teórica, né? A proposta máxima do Gilberto. Agora, assim, pensando em termos do livro, a gente sabe, né? Acho que o meu acadêmico tem uma memória bastante compartilhada sobre isso, memória coletiva, né? Que é porque o Gilberto não publica esse livro em 1975, já que, por exemplo, a Utopia Urbana, que é a dissertação de mestrado dele, que foi escrita em 70, mas publicada logo em 73, já estava ali sendo publicada. A gente já imaginava, né, que
Nobres e Anjos viria a ser publicado, porque o Gilberto vinha adquirir um prestígio já no início dos anos 70, já tinha se tornado professor do Museu Nacional, então havia uma expectativa de que aquela obra ganharia, né, rapidamente circulação no mercado editorial. Mas a gente sabe que não, né? Por duas grandes razões. Primeiro, o Gilberto temia muito que aquelas ideias, né, que aquele livro caísse, né, fosse visto como uma afronta à ditadura. Então, ele temia muito que as pessoas pudessem ser identificadas e os subversivos, né, serem procurados, mesmo não identificando, mesmo fazendo uso de uma escrita que não pontuasse quem são aquelas pessoas. Gilberto temia muito a circulação disso, o impacto disso na vida das pessoas. Mas também, e aí acho que ele fala muito do modo de produção de conhecimento do Gilberto, ele temia muito a circulação entre seus próximos daquilo que ele estava falando sobre, né, da forma como ele ia construindo, não que trouxesse fofocas, né, ou pequenos detalhes da vida das pessoas, mas era um pouco o temor que aquilo podia suscitar entre seus informantes, né, entre as pessoas com quem ele convivia. Porque eu acho que aí fala muito desse modo, né, a Marisa Peirano, no obituário do Gilberto, fala, né, do quanto o Gilberto parecia levar ao extremo o at home, que é uma forma de, como lá fora se usa muito para se referir isso que a gente chamou aqui, né, de uma antropologia urbana, né, essa antropologia do país. Parece que ele leva ao extremo essa ideia do at home, né? Ele não separa, segundo ela, não é muito o backstage, né, do palco. Então acho que tem muito dessa proximidade, né, de falar sobre pessoas muito próximas a ele, que estão no dia a dia dele, né? E eu acho que isso é muito caro mesmo a forma como o Gilberto foi, aos poucos, fazendo o seu trabalho, foi fazendo sua antropologia urbana, né? Mas eu acho que aí uma questão se coloca para a gente, que é como, né, uma obra que ganha circulação editorial 23 anos depois pode ser entendida, né, como uma obra importante do pensamento antropológico brasileiro, da antropologia urbana como um todo, né? Acho que isso é uma coisa que se coloca, que eu acho que vale a pena a gente investigar e pensar aqui para entender esse impacto do Gilberto, né? E aí eu acho que um contraste com o livro, né? Eu peguei os livros aqui, né? Estão aqui, né? Eu falei, vou pegar para interagir. Eu acho que o contraste com a Utopia Urbana, né? Que foi publicada em 73, essa não é a edição de 73, apesar que essa aqui é a edição de 98, né? Eu acho que o contraste é interessante, porque nesse livro aqui, da Utopia Urbana, o Gilberto, ele, né, a Júlia O'Donnell também fala isso nos textos dela sobre a Utopia Urbana, o Gilberto está tateando aqui a construção dessa antropologia urbana. É um livro bem fininho, né, é um livro que tem uma bibliografia bastante reduzida, ou seja, você vê o Gilberto começando, né, a se envolver com esse suporte teórico-metodológico que ele vai, aí acredito eu, consolidar com o Nobres e Anjos. Quando você encara, né, contrasta a utopia urbana a partir das teorias que consagraram Gilberto Velho, né, que deram a marca dele, você vê isso mais presente e mais bem amarrado, né, no Nobres e Anjos, né, nessa tese de 75. Eu acho que ali a gente sabe, né, que o Gilberto sempre foi muito afeito a um conjunto de autores, né, ou seja, é clássico nesse sentido, né, de categorias de análise, de instrumentos, né, de observação bastante precisos, né, que dão a ele uma marca autoral muito grande. E eu acho que no Nobres e Anjos que a gente começa a ver esse Gilberto que a gente vai conhecer ao longo dos anos 80, 90, o que a gente conhece até hoje, né? Então, aqui nesse livro, né, se faz presente os primeiros usos dele da escola de Chicago, né, Howard Becker, talvez o grande interlocutor dele, a obra que mais talvez influencie ele a produzir isso aqui é o Outsider, né, diálogos com Erving Goffman, diálogos com uma tradição da escola de Chicago que estudava a delinquência juvenil, né, The Gang, né, Frederick Thrasher, então ele já traz esses autores, mas isso não significa também, né, uma apropriação inédita da Escola de Chicago. A gente sabe que a Escola de Chicago tem uma tradição, uma história nas ciências sociais brasileiras, né, nos estudos de comunidade, né, enfim, não é um uso inédito, mas eu acho que Gilberto se apropria do que o Becker fala de uma terceira geração da escola, muito bem, né? Então acho que ele dissemina muito
pelo interacionismo simbólico, pelas tradições do Goffman, do próprio Howard Beck, essa tradição da escola de Chicago. Isso se faz presente pela primeira vez aqui na obra dele, em Nobres e Anjos. Então, nós temos, né, essa apropriação dele de uma antropologia norte-americana muito contemporânea, né? Então, o uso do Geertz, a interpretação das culturas é de 1973, ele já está usando a interpretação em 75, né, na publicação. O reavivamento de alguns autores dessa tradição americana, né, como o próprio Bateson, né, os conceitos de ethos, que ele se utiliza ali, que serve muito para explicitar o que eu e o Oswaldo Zampiroli escrevemos nesse artigo, que é as sensibilidades, né? Ou seja, é por meio dessa conceituação que ele fala das emotividades dos seus interlocutores, do quanto ele está tentando a observar esses dois grupos juvenis para falar sobre suas emoções e quanto isso não era algo comum nas ciências sociais mainstream da época. Então ele vai muito fazendo uso, né, de uma conceituação como de ethos, eidos, né, do Bateson. Um outro ponto também presente teórico, né, a escola de Manchester, toda aquela preocupação do pós-funcionalismo, né, sobre rede, grupo, se é uma rede, é um grupo, como falar de grupos que não são tão coesos, né? Mitchell, Bott, né? Todos esses autores já se fazem presentes e ele leva isso, né, como uma tradição da escola de Manchester, como formadora dessa antropologia urbana por ele construída, mas também chama atenção um debate, né, mais secundário sobre o pensamento social brasileiro, que acho que era muito caro à época. Então ele traz um debate sobre o carnavais, traz o Roberto D'Amato com carnavais, traz Maria Isaura Pereira Queiroz para falar sobre os mandonistas locais, para pensar as autoridades, para pensar a classe média. Enfim, existe então toda essa tradição de pensamento que o Gilberto vai gestando ao longo dos tempos, está muito presente, se faz nítido, acho que talvez pela primeira vez nesse escrito, nessa tese de doutorado dele. Nas memórias, né, porque para pensar sobre esse material, a gente fez muito uso das entrevistas audiovisuais, por exemplo, da própria FGV, né, da Memória das Ciências Sociais. Então, o Gilberto sempre pontua que esse turning point teórico-metodológico dele está muito ligado a uma viagem, né, para os Estados Unidos, um curso de especialização que ele começa a tecer na Universidade do Texas. É aquela típica narrativa, né, que parece que muda as coisas, né? Então ali parece que ele conhece, né, ele aprofunda, né, ele mesmo fala, conheci mais a escola de Chicago, que foi apresentado ao Beck, ao Outsiders, né, a partir dessa viagem paradigmática, que acho que influencia muito essa produção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma formação no início do Museu Nacional, com os professores vindo com a parceria com a Ford, né? Então, Anthony Leeds, né, Shelton Davis, foram autores que muito marcaram Gilberto para essa confecção, para a construção desse olhar sobre a cidade, sobre as urbanidades. Então, acho que se faz marca, né? O Anthony Leeds é considerado o primeiro autor, né? Quem ministrou pela primeira vez um curso de antropologia urbana com esse nome. E Gilberto carrega essa tradição um pouco. Ele utiliza para falar desse estudo sobre a cidade que ele faz, ele usa a expressão antropologia urbana. Em outros contextos, não, né? Você vê nos textos, por exemplo, de Dionísio Durran, Ruth Cardoso, antropologia das populações urbanas, né? Então você vai sentindo, né, conforme os campos teóricos vão se construindo, você vai entendendo essa gestão, essa formação de um nicho de reflexões como antropologia urbana. Então, acho que também, para além de... Nossa, 15 minutos. Para além disso, né, ou seja, dessa apropriação teórica do Gilberto, eu acho que há também os afastamentos teóricos. Eu vou ser bem breve nisso, né? Eu acho que nos anos 60, 70 existe uma produção sobre a cidade, né? Ou seja, o Gilberto não é o primeiro a estudar a cidade, né? Mas que falava ou pensava muito sobre o sujeito, sobre o cidadino, sobre a pessoa da cidade, a partir dessa inserção na sociedade capitalista, a partir da inserção dessas pessoas no contexto industrial, né, o trânsito das populações rurais para a cidade, o impacto, né, nos processos de favelização das cidades. Então, acho que Gilberto ele se afasta um pouco desse viés que era comum, né, aos estudos comuns na USP, né, forte formação do Florestan Fernandes, por exemplo,
de estudar a cidade por essa temática da modernização brasileira, né? Ele está preocupado com uma política do cotidiano, ele fala isso explicitamente nos seus trabalhos, né? Uma política do cotidiano do espaço urbano, né? A vida vivida, a vida diária, né? As suas pequenezas, né? Por isso que eu acho que o interacionismo simbólico também é muito importante para ele, né? E ele, nas memórias dele, Gilberto sempre fala muito, né, do quanto usar os autores estadunidenses, né, era uma afronta, assim, né? Ou seja, era muito acusado de empiricista, autores sem sofisticação, pouco preocupados com o sócio histórico, né? Culturalistas, né? Uma acusação que era feita para a antropologia de modo geral, nos anos 60 e 70. Eu acho que essa antropologia também feita por Gilberto, né, durante esse momento foi muito acusada de culturalista. Por conta disso, parecer não estar preocupado com a realidade brasileira, não estar tensionando, né? O que, só mergulhar no Honório dos Anjos, a gente percebe as tensões raciais, de classe que ele vem trazendo ali, né? Então, assim, eu acho que Gilberto, pensando em 75 ainda, né? O Norbert Bobbio, ele tem um texto muito interessante que ele pensa quais são as pertinências do clássico, né? E ele cita três grandes categorias, três grandes modos de interpretar o que faz um clássico, né? E aí ele chama, a primeira, eu abro aspas, né? Ele fala que o clássico é aquele que é um intérprete autêntico do seu tempo, né? E eu acho que Nobres e Anjos demonstra muito bem quanto o Gilberto estava muito atento a essa cena contracultural, né, dos anos 70, a esse estilhaçamento do que seria essa juventude dos anos 70. Não é a juventude de Novos Baianos, né? Não, é muito diferente o que ele está trazendo. Há proximidades, né? Mas há algo muito distinto também. Então, um olhar bem minucioso sobre as particularidades de um conjunto juvenil que poderia ser colocado ali como, né, sobre a mesma rúbrica, né, sobre o mesmo rótulo. O Bobbio também fala, né, que o grande clássico é aquele, né, abre aspas, tenha construído teorias modelo das quais nos servimos continuamente para compreender a realidade. Eu acho que é isso, né? É um trabalho que demonstra um uso, né, muito original de um conjunto teórico, né, que fez com que ele construísse aí seu modo de fazer antropologia urbana muito peculiar e formador de gerações, né? Gilberto teve 100 orientandos antes de falecer, né? Ele orientou 100 dissertações, pensando aí também nos anos 60, 80, hoje em dia tem mais gente nos programas de pós-graduação, mas é muita gente, né? Formou muita gente. Enfim, esse é o ano de 75. Vou falar rapidamente, né, para pensar sobre o impacto, né, ou seja, de pensar uma obra que retorna, né, que é publicada, ela circulou de maneira muito informal nas bibliotecas do museu, da USP, em cópias, xerox, né, em que as pessoas liam o Nobres e Anjos, né. Mas em 98, né, o Gilberto já era um nome consagradíssimo na antropologia, já tinha sido presidente da ABA, ANPOX, SBPC, tinha participado, né, de instituições que até então as ciências humanas tinham pouco espaço. Então, Gilberto já era um grande nome nesse momento, né? Então, acho que a publicação em 98, de Nobres e Anjos, ela coroa, né, uma trajetória de muito sucesso, né, que vinha sendo construída ao longo de 2, 3 décadas desde a construção do livro, né? Desde o momento da defesa sobre a orientação da Ruth Cardoso, eu, né, nem entrei nesses detalhes agora, na USP. Então, eu acho que ela legitimava, né, e consolidava uma trajetória de prestígio. Tinha um tom memorial publicar Nobres e Anjos, foi publicado pela FGV, né, pela edição da Fundação Getúlio Vargas, não necessariamente saiu na coleção dele na Jorge Zahar. Então, eu acho que... mas, para além dessa questão memorialística, né, ou seja, de expressar a consolidação de uma trajetória, né, ou seja, de coroar uma trajetória de relevo na academia, eu acho que um terceiro ponto que o Bobbio fala cai como uma luva para a gente pensar as razões de Gilberto ter publicado também, né? Assim, o Bobbio fala, né, pensando nessas três grandes razões para entender um clássico, né?
ele fala assim, abre aspas, o clássico é sempre atual, de modo que cada época, ou mesmo cada geração, sinta a necessidade de relê-lo e, relendo, de reinterpretá-lo. Então, acho que assim, em 98, a gente pode pensar até, né, que a gente acrescenta, né, com os arquivos do Gilberto, a gente vai acrescentando outros tempos, outras temporalidades à releitura dessa obra. Né? Acho que quando eu quis escrever também esse texto com o Oswaldo, a partir de muitas coisas que eram citadas em sala de aula, me parecia essa pertinência de trazer alguns conceitos e ideias do Gilberto à tona, né? Explicitar mais, né? Fazer com que novas gerações conhecessem, se empolgassem com sua obra. Mas eu acho que trazia à tona, nesse momento, os dados etnográficos de uma obra que foram consolidados ao longo de 80 e 90, mas que as pessoas não tinham grande acesso. Eu acho que em 98, as pessoas, né, quem foi ler pela primeira vez, tinha uma sensação assim, de um velho amigo. Acho que publicar Novos Anos em 98 era um velho amigo que, ou então alguém que você sempre ouviu falar, mas você não conhecia, mas você conhecia indiretamente pela obra do Gilberto. Porque você vê, por exemplo, as inquietações dele, a aproximação dele com o mundo psi, né, em parcerias, por exemplo, com o Luiz Fernando Dias Duarte, meu orientador, meu eterno orientador, né? Eu acho que essa aproximação com o mundo psi se faz muito de coisas que apareceram em Nobres e Anjos, né? Por exemplo, isso é claro em vários textos dele, Individualismo e Cultura, né? Nas coletâneas que reúnem argumentos, né? Ou que amarram mais teoricamente coisas que estão presentes nessa etnografia dele. Era ali que você via inúmeros jovens com quem ele dialogava sendo acusados, né? Sendo acusados de loucos por conta do consumo de maconha, né? Sendo acusados de doentes mentais, sendo internados. Então, essa aproximação, por exemplo, que o Gilberto faz com o mundo psi ao longo dos anos 70, 80, né? Ele tem parcerias, né? Eu até peguei aqui com o Sérvulo Figueira, muito importantes, livros que consolidaram, né? O Luiz Fernando fala quanto a reforma psiquiátrica teve um peso muito grande por essa aproximação dos cientistas sociais nos anos 80, nos anos 70, com essa cena da reforma psiquiátrica. Então, acho que aqui, né, você vê a coletânea Jane Russo, né, Tales de Azevedo, uma série de pesquisadores importantes para essa colocação e essa aproximação com o mundo psi, que tá presente em questões teóricas que foram sendo colocadas por Gilberto em Nobres e Anjos, né? Então, assim, ali, então você consolidar, publicar esse livro em 98 era também demonstrar essa importância dessa aproximação com o mundo psi, com o estudo das culturas da psicanálise, né? Consolidava também um eixo que foi teórico muito importante para o Gilberto, que era o estudo do comportamento desviante, que eu acho que foi um grande guarda-chuva para uma série de pesquisas que daqui a pouco ficam mais em nichos, né? Gênero, sexualidade, chamar de comportamentos amorais, né? Prostituição, o consumo de drogas. O estudo do comportamento desviante reuniu aí toda essa série que hoje está muito mais estilhaçada, né? Então, acho que o Nobres e Anjos ele traz também, ele explicita em 98 esse conjunto de questões que estavam presentes em torno da ideia de um comportamento desviante. Por fim, também, já para encerrar, eu acho que consolida os estudos das camadas médias que Gilberto fez com inúmeros pesquisadores, com inúmeras pesquisadoras que ele orientou diretamente, né? Eu acho que é talvez uma das maiores diferenças, né? Se você já viu o comportamento desviante, a aproximação com o mundo psi no Nobres e Anjos, eu acho que é o eixo teórico que mais vai variando ao longo dos anos no Gilberto. Porque em 75 ali ele faz uso muito da economia das trocas simbólicas, né, da obra do Bourdieu, Weber, para falar sobre os processos de estratificação, para pensar a construção de classe a partir do gosto, a partir das distinções que são travadas entre os grupos por conta do que consomem, do que vestem. E eu acho que ele vai trocando ao longo dos tempos Bourdieu e Weber, apesar de ainda ser uma referência para ele, por Simmel, por Dumont, por Schultz, né, por uma série de outros autores que foram importantes para ele consolidar uma abordagem, muito em parceria com o Luiz Fernando, né, uma abordagem sobre as classes médias
pensada a partir do advento do individualismo, né, nas sociedades brasileiras contemporâneas, seu contraste com as classes populares. Eu acho que isso foi algo muito surgido da conversa no museu nos anos 70, 80, né? Todo mundo pensando classe a partir desse viés próximo do individualismo, né, dos matizes do individualismo, em torno das classes médias, das camadas altas. Então ele vai mudando um pouco. Talvez a maior influência uspiana do Gilberto em Nobres e Anjos, porque ele falava, né, que Ruth era muito dadivosa, permitia a construção, né, fluir nas ideias, no uso dos autores, não era, né, não exigia um conjunto de autores específicos, né? Ele dava muita liberdade intelectual a ele para criar. Mas eu acho que a aproximação maior que a gente verifica com essa tradição uspiana ali dos anos é um pouco essa influência da análise de classe, que eu acho que ele vai, aos poucos, mudando essas marcas sociológicas para uma marca de pensar Zimmel, a partir de Zimmel, né? Marcas mais antropológicas, Zimmel, Schutz. Enfim, então acho que, já encerrando, tem uma função simbólica muito importante a publicação de Nobres e Anjos naquele contexto, né? Gilberto não jogava só luz, né, sobre uma trajetória de sucesso ou algo no sentido, mas ajudar, né, perpetuava um modo bastante específico da antropologia brasileira, né, de se observar o fenômeno urbano, né, e trazia para novas gerações ali em 98, né, fazia com que novas gerações conhecessem o caminho, né, que foi desenvolvido pelo Gilberto ao longo desse tempo. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Super Obrigado, panorama, né, do personagem, do Gilberto Velho, contexto de produção da obra, mas também da rede de aproximação com outros intelectuais, como ele foi modificando, né, como ele foi, como você mesmo apresenta, se aproximando de uns, e isso marca também o seu texto, né, suas propostas teórico-metodológicas. E aí a gente continua esse papo com Silvia Monerá. Depois já deixo já peço que vocês registrem suas perguntas para o Rafael no Q&A. E eu apresento Silvia Monerá, que é minha parceira na organização desse evento. Silvia é professora da Escola de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC. Integra a equipe de coordenação de documentação da mesma instituição, onde trabalha organizando o arquivo pessoal do Gilberto Velho, e em seus estudos tem se dedicado à antropologia urbana, com ênfase nas discussões sobre gênero, relações familiares e instituições totais. Obrigada, Silvia. Boa tarde a todas e todas. Eu vou ler, que eu estou um pouquinho nervosa, que é muita gente. Acho que o Gilberto, né, com todas as resistências tecnológicas que ele tinha, e achar um pouco inusitado esse evento nesse feitio, né, online. O Gilberto nem sabia o que era Zoom, né, mas com certeza ele ia ficar muito satisfeito de ver tantas pessoas interessadas em conhecer, né, a história da antropologia urbana a partir da sua obra, né, e da sua trajetória, do seu arquivo, né? O Gilberto sabia a importância do arquivo dele, e é um imenso prazer para mim, né, estar hoje aqui falando numa mesa tão cheia sobre esse arquivo que eu tenho o privilégio de estar organizando. Eu sou ex-orientanda do Gilberto, eu fui da última geração de orientação. Ele faleceu quando eu estava no último ano do meu doutorado. Quem assumiu a orientação no meu trabalho foi o professor Luiz Fernando Dias, que foi orientando do Rafael Bispo. E, enfim, é um privilégio estar organizando esse arquivo e poder estar falando com vocês um pouco sobre ele, né? Então, falar sobre esse arquivo é também falar, né, como o Rafa já mostrou, sobre a memória, sobre a trajetória do Gilberto, também a importância dele para a antropologia brasileira, notoriamente para a antropologia urbana. Bom, a minha fala vai ser mais focada no arquivo, né, pensando o arquivo do Gilberto, que ainda, infelizmente, não está aberto para consulta. A nossa intenção, a princípio, essa mesa seria uma mesa que acontecia na Reunião Brasileira de Antropologia, né, iam ter outros integrantes, e a gente ia estar, né, agora em julho, se não fosse a pandemia, a princípio, já terminando a organização desse arquivo, que em breve estaria já aberto para consulta. Bom, com a pandemia, as coisas mudam um pouco tempo, né? O tempo, a gente não tem como organizar um arquivo sem poder estar presente no arquivo, e agora
Enfim, a gente não tem como estar presente lá. Mas, enfim, no final eu falo um pouco mais sobre as perspectivas de abertura do arquivo. Bom, é muito bom escutar o Rafael Bispo falar. Eu chamo Rafa porque é isso, assim, também eu falo um pouco disso nessa apresentação, né? Estudar o Gilberto, também estudar as redes de relações dele, e, enfim, eu e o Rafa, a gente é do mesmo ano do Museu Nacional, a gente entrou junto, então fez muitas disciplinas juntos. Até antes de começar, a gente estava lembrando agora uma das disciplinas que a gente fez com o Gilberto, enfim. Mas eu vou falar um pouco para vocês sobre o arquivo, né? O arquivo Gilberto Velho, ele chegou no CPDOC no dia 31 de novembro de 2018, bom, quase 3 meses depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional, né, que aconteceu em setembro de 2018. Né? Ele estava sob a guarda da Karina Kushnir, que foi a herdeira acadêmica do Gilberto. Né? Nessa data, no dia 31 de novembro, fomos eu, Carol, a coordenadora do programa de arquivos pessoais, foi a Dani, também que está presente aqui, também está organizando esse evento, que é a nossa coordenadora da documentação, e mais outras 2 pessoas da equipe de documentação para pegar o arquivo. E é um arquivo bem grande. Ele, quando ele foi alocado na Casa Cerva, ele ocupava 17 metros, ocupa, né? Ele está ocupando 17 metros lineares. Para quem não tem muita ideia, né, a gente tem aqui um público de arquivo, mas também um público que não é de arquivo, né? Foram 20 caixas, aquelas caixas gigantes de papelão, assim, bem grandonas, para poder trazer o arquivo todo, né, para poder levar para o CPDOC. Né? O arquivo ele é composto basicamente por textos acadêmicos escritos pelo Gilberto e pelos seus alunos, ele guardou algumas coisas dos alunos também. Tem diplomas, tem cartas institucionais e pessoais trocadas com os alunos, com ex-alunos e com grandes nomes das ciências sociais, bom, e também com alunos e ex-alunos que hoje em dia, né, são grandes nomes da antropologia brasileira, mas que na época não eram. Tem também documentos institucionais referentes às participações e associações científicas, né? Então, todas essas associações, né, que o Rafa falou um pouco, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, a ABA, né, a Associação Brasileira de Antropologia, a ANPOX, também CAP, CNPq, enfim, todas as participações que o Gilberto teve, ele guardou essa documentação, então é também né, tem esses pertencimentos institucionais, então também esse arquivo do Gilberto também proporciona um pouco sobre a história dessas instituições, né? E tem também, assim, cadernos de campo, né? Cadernos de campo, tem manuscritos de artigos, tem cadernos de anotação e de orientação, agendas, documentos institucionais do PPGás, né, do Museu Nacional, recibos e muitas fotografias, né? Todos esses documentos, eles são de uma riqueza que a mera descrição, né, que eu vou fazer para vocês aqui, que eu vou tentar fazer para vocês aqui, não vai fazer jus, eu tenho noção disso. Como eu disse, em breve, né, o mais rápido possível, ele vai estar aberto para vocês poderem, vocês mesmos, né, verem com os olhos de vocês essas documentações. Mas, como vocês vieram aqui para conhecer um pouco mais sobre esse arquivo, vou tentar falar um pouco, né, para vocês da riqueza desse acervo, né. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar, né, não tinha como não começar falando dos 53 cadernos e agendas que estão presentes no arquivo e a diversidade de temas que estão presentes nesses cadernos e agendas, né. Então, assim, dentre esse conjunto de 53 cadernos, tem os que versam sobre as pesquisas de campo, né, e ter a possibilidade de ver, né, escrito à mão, todos os dados, né, os levantamentos de censo, as reflexões que o Gilberto fez ao longo da pesquisa em Copacabana, que o Rafa mostrou agora, né, o livro para vocês, da Utopia Urbana, é de estimular qualquer antropólogo, né. Para além disso, né, tem os cadernos em que a gente encontra incríveis manuscritos, todos escritos à mão, assim, e impressiona quando a gente vai vendo um conjunto assim de 10 páginas, né, às vezes escritas, que você percebe que ele estava escrevendo num só fôlego, que ele estava ali pensando, escrevendo, então às vezes a caneta ia falhando, ele trocava de caneta, seguia escrevendo, né? E esse fluxo de pensamento que é difícil de descrever aqui, né, para quem não conheceu o Gilberto, certamente está acessando algum lugarzinho da memória de todos os alunos que o Gilberto teve, né? Que quem teve o prazer de conviver com ele, né, dando aula, esse fluxo de pensamento ficava muito claro quando ele citava autores, datas de cabeça com uma precisão impressionante, né? E sem ter que recorrer a outros. Então isso aparece muito nesses cadernos, nesses manuscritos, né? Como esse fluxo do pensamento, ele organizava esse fluxo do pensamento, né? Tem também os cadernos em que ele faz anotações, né, sobre os orientandos, sobre bancas, sobre eventos que ele participou, né? E aí tem eventos extremamente generosos, como o Gilberto era, mas também alguns bem ácidos, como, né, no melhor estilo gilbertiano.
Tem também cadernos com contas que ele estava fazendo, listas de presente, anotações de viagem, enfim. Né? Tem cadernos de todos os tipos e tem cadernos com tudo isso junto e misturado, né? E quando a gente vê isso, né? Então, às vezes, é um manuscrito, né, ali, feito no fluxo do pensamento, a gente vira a página, uma lista de presentes, a gente vira a página, uma anotação para banco, enfim. Tudo isso mostra, né? E aí eu estou trazendo esse exemplo dos cadernos para evidenciar como que separar, né, a vida pessoal e a vida acadêmica do Gilberto, né, é muito difícil, né? E isso acabou também guiando um pouco a organização dos documentos, né, e os arranjos que a gente fez para organizar esse arquivo. Então, assim, a gente acabou mantendo, né, a Karina e o Gilberto organizaram, já trouxeram quase tudo organizado, já em pastas, enfim, uma pasta para pastas para as cartas, pastas com cores diferentes para pertencimentos institucionais, enfim, para os cadernos, enfim, tudo muito organizado. Mas ele fez também um arranjo na qual tinha né, um âmbito pessoal, com algumas pastas dessas. A maioria dessas acabou, pela descrição, né, que tem no arranjo, que depois vai estar também, né, disponível para vocês verem. Tem uma parte mais de documentos de, enfim, médicos e tudo mais, que acabou não integrando o acervo, ele não chegou para nós na CPDOC. Mas tem também a parte acadêmica, que, enfim, que a princípio está composta também por... enfim, que esses cadernos e as cartas, que eu vou falar um pouquinho adiante, que a Carolina também já falou um pouco, né? Eles mostram como que a vida pessoal e a vida acadêmica do Gilberto está tudo muito misturado, né? Então, assim, como que para a gente pensar a organização do arquivo, a gente também está pensando um arranjo que também possa, né, as cartas e os cadernos, e as fotos, principalmente, eles possam vir, né, de forma que possam mostrar integrando, né, a dimensão mais acadêmica e mais pessoal do Gilberto. Bom, então os cadernos, assim como as cartas trocadas ao longo da vida com grandes nomes das ciências sociais internacional, são para mim o que tem de mais primoroso nesse arquivo, né? Esses dois tipos de documento, eles juntos mostram características, né, tanto acadêmicas e institucionais, quanto também a jocosidade, o tipo, né, peculiar e típico da sociabilidade do Gilberto, né? Então, são nesses documentos, né, que as esferas públicas e privadas eles estão, né, mais integrados e entranhados, né? Então, para pensar, né, a organização, como eu estava falando um pouco, conversando com as minhas coordenadoras, a gente percebe o quanto que essas cartas, esses cadernos, essas fotografias, eles estão mostrando, né, essas duas dimensões do Gilberto, e que enfim, o Gilberto, né, pensando assim, como essas duas partes elas estão bem integradas, estão bem presentes, elas se misturam, né, a gente pensa o quanto que quem conheceu o Gilberto sabe quanto que ele viveu para a academia, né, e quanto o ciclo de amizade deles mais próximos era composto também por essa mesma rede de relações que ele também convivia nessa esfera pública, né? Então, o arquivo mostra como que o autor ele não estava apenas teorizando, né, esses conceitos que o Rafa trouxe um pouco, ele também estava vivendo aquilo que ele estava teorizando, né? Um dos aspectos mais fascinantes desse arquivo, na minha opinião, é justamente como ele possibilita observar como que os conceitos que o Gilberto nos ensinavam eram por eles vividos cotidianamente, né? Então, é isso, assim, quando o Rafa está falando, né, dessas influências teóricas, né, esses diálogos teóricos que o Gilberto tem, como é que esses diálogos teóricos eles estão muito presentes nessas cartas e o arquivo possibilita ver para além desses diálogos teóricos, né? Como é que isso estava vivido, né? Enfim, vou falar um pouquinho mais dessas cartas ainda. Então, olhando para o arquivo, a gente vê, né, como que o campo de possibilidades pelo qual o Gilberto transitava, que as trocas, né, intersubjetivas que ele mantinha com seus interlocutores, né, tanto na vida pública quanto pessoal, que o trânsito por diversos mundos, né, e redes de relação, né, que ele teve, né, ao longo da sua vida, né, deixam de ser só conceitos teóricos, e como que ele se esforçava, e tudo aquilo que ele se esforçava para ensinar para a gente, né, eram vividos por ele na prática, né, que estavam emaranhados nas nossas ações e nossas práticas cotidianas, né. Então, né, também pensando um pouco, né, parafraseando um pouco a Marisa Peirano, né, esses artigos não são só bons para pensar, né, eles são para viver, né, então eles estão presentes empiricamente nas práticas cotidianas do Gilberto, né, e olhar o arquivo dele possibilita ver isso, né. Esse intercruzamento, né, entre o Gilberto antropólogo e o Gilberto filho, amigo, né, ele fica muito claro nas cartas e nas fotos guardadas por ele ao longo da vida, né. As cartas
que ele troca com os orientandos, né? Que, enfim, em alguns momentos são desabafos sobre a pesquisa, outros momentos são fofocas também, né? E conversas cotidianas. Enfim, essa mistura também de falar dos progressos da pesquisa, mas também como é que isso estava afetando a vida deles e a perspectiva mais, né, das emoções também. São verdadeiras aulas sobre intersubjetividade, olhar essas cartas, né? Impressionante. Bom, temos pelo menos 5 pastas só com cartas trocadas com Howard Becker, né? Como o Rafael Bispo falou, né? O Howard Becker, ele traz, né, essa bibliografia depois que ele vai para o Texas, e essa relação passa para a vida, né? Então eles trocam cartas ao longo de toda a vida, e essas cartas são impressionantes, porque ao mesmo tempo que eles travam densas e intensas discussões acadêmicas, eles também falam sobre sua amizade, eles falam de coisas cotidianas, enfim. Só esses documentos eles já valem, né, na minha perspectiva, um investimento de pesquisa, né? Se tiverem, quando o arquivo estiver aberto, eu acho que pensar em pesquisas, né, olhando essas cartas, enfim, né, alunos de pós-graduação, acho que, enfim, tem uma tese aí lindíssima. Várias partes, né, do arquivo do Gilberto, as cartas, os cadernos, enfim, dão vários projetos de pesquisa, né? Então, assim, para além, né, das cartas com Becker, tem carta com Seeger, com Leeds, com Viveiros, Castro, com da Mata, tem até carta com Levi-Strauss, assim. Então, essas cartas são verdadeiros artefatos de memória, né, assim, que ajudam a gente a entender melhor a constituição da antropologia no Brasil e também para pensar a perspectiva intersubjetiva, que era tão presente na obra do Gilberto e como ele vivia isso, né? Então, o Rafa estava falando um pouco desse diálogo, né, do Gilberto, né, com determinados autores na obra dele, e a gente vê que muitas dessas pessoas citadas pelo Rafael, que como aportes teóricos, eles estão muito presentes no arquivo também, seja nas cartas, seja nessas anotações, enfim. Então, com esse breve spoiler, né, do arquivo, né, eu espero que vocês tenham ficado um pouco curiosos, né, e também eu possa trazer um pouco dessa dimensão, né, da dimensão desse arquivo, né, e também pensar um pouco sobre as potencialidades que ele traz para refletir não só a teoria antropológica, né, quanto a história da antropologia no Brasil, mas a importância da antropologia urbana também como um campo de conhecimento nessa época que, né, antropologia e ciências sociais têm sido tão atacadas, né? E o arquivo do Gilberto mostra o quanto que, como o Rafael Bispo falou também, como que os orientandos dele, principalmente, você vê como é que eles estão abordando e pautando o tempo todo a importância, né, do olhar antropológico, etnográfico, para pensar o mundo que a gente vive, né? Bom, para além, né, dessas cartas e dessas trocas, né, com determinados autores e personagens da antropologia, eu também já falei um pouco, né, cheguei a mencionar o quanto que tem uma vastidão de documentos institucionais que versam, né, sobre os cargos que o Gilberto assumiu ao longo da trajetória acadêmica dele, né? Então, o material sobre, né, o ISFAM, né, atual IFAM, por exemplo, a gente não tem como não destacar, né, todo o processo de tombamento do terreiro da Casa Branca, né, como patrimônio histórico, o primeiro terreiro que foi patrimoniado, enfim. Para além disso, a própria... E aí eu acho que nesse momento a gente não pode deixar de pensar o quanto também para a história do Museu Nacional, né, do PPGás, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, e do Museu Nacional como um todo, né, que após o incêndio, e como o Gilberto guardou, né, os documentos quando ele estava, enfim, assumindo cargo de direção, e para além disso outros cargos que ele assumiu né, enfim, mostra, né, como a gente tem tão poucos documentos, a maioria foi perdida, infelizmente, no incêndio, enfim, como que também esse arquivo do Gilberto pode ajudar a gente a reconstruir, né, um pouco, reconstruir não tem como, mas pensar um pouco sobre a história, né, do PPGás e do Museu Nacional, né. Bom, o Gilberto ele sempre foi um homem muito institucional, né? Os colegas, quando a gente apresentou, eu, Rafael Bispo e outros colegas apresentamos uma mesa na Unpox, falando também sobre o Gilberto, sobre o arquivo dele, né? Os colegas presentes mencionaram muito, né, essa dinâmica, essa característica institucional do Gilberto, né? A Karina também, quando fez a gravação, né, da doação do arquivo, né? A gente faz uma entrevista de doação. Ela também falou muito dessa perspectiva institucional do Gilberto, né, de quanto que ele, como homem público, essa dimensão pública do Gilberto, né, não só da obra dele, mas da vida dele.
né? Mas não era todo mundo que conhecia. Então, assim, essa dimensão pública da vida do Gilberto, enfim, ela é muito clara para todos nós, mas nem todo mundo conhecia um Gilberto mais à vontade, né? Talvez, se a gente pode chamar assim, né? Mas à vontade não, porque ele era muito à vontade no papel institucional dele, mas, enfim, mais informal. Eu convivi com o Gilberto durante 6 anos, né? Eu sou da última geração de orientandas dele, como eu já falei, mas eu não tinha uma relação de proximidade no âmbito pessoal com o Gilberto, né? O que mais se aproximava disso eram as reuniões de orientação que a gente tinha na casa dele, que eu via ele de bermuda e chinelo, e quando a gente ia para as comemorações de fim de ano, quando a gente almoçava ou lanchava em algum restaurante, e a gente bebia caipirinha junto com o Gilberto, e a gente conversava mais livremente sobre filmes, música, enfim, temas que ele era apaixonado. Bom, então, em vida, eu não tive a oportunidade de conhecer o Gilberto, que o arquivo está me apresentando hoje, né? Hoje eu me sinto bem mais íntima dele, né? Não tenho mais as ligações dele matinais para falar sobre orientação e pesquisa, mas eu conheci aspectos da vida do Gilberto que só o arquivo dele me proporcionaram, né? Com isso, eu quero dizer que a oportunidade de organizar, né, o privilégio de estar organizando esse arquivo, né, de uma figura pública que foi meu orientador, né, possibilitou que eu tivesse contato com outras dimensões, né, mais subjetivas desse personagem, que eu não tinha antes. Então, pensar, né, sobre o Gilberto também, me ver em alguns momentos, né, em anotações e partes, né, do meu trabalho no arquivo dele, né, faz com que a gente não tem como a gente não pensar, né, nessas relações intersubjetivas que a gente tem nos tempos da pesquisa, enfim, de como que essas relações que o Gilberto teve devem estar muito presentes no arquivo dele, né. Mas, assim, para além, né, dessa relação que eu tinha com o Gilberto, ver boletins e fotos da época de escola, rascunho de trabalho, anotações sobre orientandos, cartas pessoais em que eles põem sentimentos bem íntimos, assim como cartas trocadas com grandes nomes das ciências sociais do Brasil e do mundo, eles só reforçam, né, a necessidade da gente pensar a própria organização do arquivo aliada a reflexões acadêmicas sobre a constituição de um campo de saber, né, como a antropologia urbana, que alcançou, né, a importância que a antropologia urbana tem no Brasil hoje, né, e possibilitam também a reflexão mais acurada sobre o legado que esse ator tem para novas gerações de pesquisadores que podem agora, para além da obra, né, como o Rafael Bispo enfatizou, seguir encontrando agora no arquivo do Gilberto, né, um potente interlocutor no que tange as discussões sobre o urbano, sobre as camadas médias, sobre intersubjetividade, enfim. Né? Então, esse arquivo ele possibilita a gente refletir sobre o legado que o Gilberto deixa para a história da antropologia do Brasil e para a constituição desse campo da antropologia urbana, né? E para as especificidades analíticas e metodológicas nas cidades, mas para além das cidades, né? De como que a obra do Gilberto ela fala sobre, como o Rafael Bispo falou, sobre como que essas relações elas são organizadas cotidianamente, né? Então, se ele vai ser acusado de culturalista, isso talvez seja o maior trunfo também, né, dessa obra, na qual a gente consiga perceber o cotidiano, né, acontecendo para além das reflexões mais gerais e sociológicas que o Gilberto também apresenta. Né? Nessa entrevista que a Karina concedeu para a gente do CPDOC, falando um pouco, né, sobre a doação do arquivo, né, ela fala, né, quanto que o incêndio do museu reforçou e acabou apressando, né, a necessidade de doação desse arquivo, né, como eu falei, foi 3 meses, um pouquinho antes, 3 meses depois do incêndio, né, e de como que o medo, né, de que esse arquivo não se tornasse público, né, o Gilberto, ele sabia da importância desse arquivo, né, ele e a Karina tiveram todo um cuidado de organização desse arquivo em vida, né, e a Karina acabou optando por doar, né, o arquivo para o CPDOC, tanto pela relação que o Gilberto sempre teve em vida, então, desde a criação do CPDOC, ele sempre foi um importante colaborador, né, da FGV, mas, para além disso, né, o CPDOC tem, como o Rafael já mencionou, né, um importante projeto sobre memória da história das ciências sociais no Brasil, né, que é coordenado pelo diretor do CPDOC, o professor Celso Castro, que começou como um projeto, né, de história oral, no qual entrevistas com grandes nomes das ciências sociais, antropologia, ciência política e sociologia, né, foram entrevistados, né, mas que agora se expande e que está recebendo também um arquivo, né, desses
de cientistas sociais para compor, né, ajudar a compor, né, esse registro e essa memória das ciências sociais, né. Então, é com esse intuito, né, que o arquivo vem para o CPDOC, né, por essa capacidade de divulgação do acervo, né, esse evento, né, com mais de 200 pessoas presentes mostra, né, a capacidade de divulgação, né, que o CPDOC tem, né, a gente está se inventando nessas mídias digitais, mas, enfim, os arquivos muitos já estão todos disponibilizados digitalmente, então o CPDOC já tinha essa expertise, né. E, enfim, acabou chegando no CPDOC por conta disso, né? E aí o ponto mais... a gente tinha intenção, né, que o arquivo já tivesse, a essa altura do campeonato, terminando a organização, já quase sendo aberto para o público, mas com a pandemia, a gente, como eu falei no início, a gente acabou não conseguindo terminar com essa organização, que a gente esperava que terminasse ainda em 2020, né? Ele foi adiado, a gente não tem como organizar o arquivo sempre o arquivo, mas ele, em breve, assim que a gente puder retomar, a gente vai retomar essa organização. E enfim, eu acho que a intenção, né, que era abrir o arquivo logo, que era o que a gente tinha pensado, né, inicialmente. Infelizmente, a gente não vai poder fazer agora, mas falta muito pouco, então já vai estar tudo online e a gente vai divulgar, né? Esse arquivo do Gilberto é, inclusive, muito, muito importante, muito bom para pensar a conjuntura atual, né? Assim, tanto a interface com a área da saúde, que o Rafael Bispo já mencionou, né, que é muito presente no seu trabalho, então mostrar a importância, né, das ciências sociais para pensar, né, um período em que o isolamento social está fazendo com que as relações elas sejam transformadas, né, modificadas, enfim, as interações e as sociabilidades elas estão em processo de transformação intenso, né, tanto com essa interface com a saúde, mas principalmente, como eu já também mencionei, essa importância de valorizar as ciências sociais, né, e a antropologia como um campo muito, muito frutífero para a gente pensar o mundo atual, né, e entender esse mundo. Então, a partir das categorias do Gilberto, a gente consegue entender o mundo no urbano e para além do urbano. Eu acho que é isso, eu acho que eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu deveria. Obrigada a todo mundo. E acho que a gente pode passar para o debate, que acho que é mais interessante, né? Sim, muito obrigada, Silvia e Rafael. Tem algumas perguntas e eu vou fazer por blocos para que vocês possam ir respondendo ao longo dessa nossa troca, desse bate-papo. Então, a Ana Beatriz pergunta sobre o impacto da obra do Gilberto Velho na carreira de vocês como antropólogos. O Júnior pergunta para o Rafael: podes falar do uso da ideia de camadas em decorrência ou contraposição da ideia de classes? Para Gilberto, isso seria uma ruptura com a tradição uspiana? Para os dois participantes da mesa, professores, vocês percebem alguma aproximação entre o conceito de capital em Bourdieu e as ideias de projeto e campo de possibilidades nas obras de Gilberto Velho? Uma pergunta do Marcelo. E tem uma outra questão que pede para que vocês falem um pouco mais sobre as aproximações do Gilberto Velho com a escola de Chicago. Acho que vocês já falaram bastante, Silvia inclusive falou sobre isso no acervo, como está espelhado no acervo, né? Mas acho que se vocês tiverem mais alguma contribuição nesse sentido, tem uma pessoa que eu não consigo ver o nome, mas que pergunta sobre essas aproximações. Acho que vocês podem responder e a gente faz um novo bloco, pode ser assim? Pode. Rafa, quer começar? Posso começar, Silvia. Gente, obrigado pelas perguntas. Não consegui captar o nome direito. Eu estou me adaptando com essas tecnologias. Assim, é difícil pensar, ver. Tem uma plataforma aqui, né? Então a gente se confunde um pouco. Mas eu peguei, de modo geral, as colocações de quem está assistindo a gente. Primeiro, em torno do impacto da minha trajetória, eu acho que é central. Assim, eu sempre me vi muito em diálogo com o Gilberto. Acho que quando eu me tornei antropólogo no museu, eu sempre me vi na construção desse nicho teórico por ele formulado, por ele construído, né? Apesar de não ter me tornado diretamente orientando dele,
eu estava ali na cena, produzindo com o Luiz Fernando, com outros orientandos muito próximos, né? Eram quem era para onde ia o pessoal que não queria estudar as populações indígenas, ou não iam estudar o campesinato, né? Então era para onde a gente se encontrava. Hoje o museu já é constituído por outros professores, né? Tem uma diversidade maior ali. Mas assim, eu acho que o Gilberto ele está sempre no cerne do modo também como eu penso meus objetos de pesquisa, né? Eu me dediquei no mestrado a estudar mundos artísticos, né? Que é a categoria mais disseminada pela antropologia do Gilberto, via o Howard Becker, né? Eu estudei culturas juvenis na cidade, no mestrado, no doutorado me dediquei aos mundos artísticos, né? A trajetória de antigas dançarinas do Chacrinha, ou seja, eram objetos, não, as interações com o Gilberto em sala de aula sobre esses temas eram sempre fascinantes, né? Então, ele sempre foi um interlocutor direto, mas mais do que um interlocutor, alguém que estava próximo. Eu sempre me vi mergulhado por... né? Eu tenho uma trajetória da UERJ, né? A UERJ teve muito das orientandos do Gilberto. Então, acho que quem fez o UERJ, por exemplo, conhece muito da antropologia urbana, tive aulas de disciplina de antropologia urbana, né, bolsas de iniciação científica com orientação, então eu sempre me vi mergulhado no modo de fazer, né? Eu sempre acho que eu construo os meus objetos de pesquisa de um modo como o Gilberto olhava muito para os objetos, né, para a realidade, como recortar a realidade, como pensar a construção de um problema de pesquisa, né? Então, acho que tem uma proximidade muito grande. Até hoje eu me vejo, né? Eu leio muito ainda o Gilberto, faço muito uso das teorias, né? A minha disposição recentemente em escrever esse artigo com Oswaldo Zampiroli para a revista Mana é um pouco mesmo, né, de pensar a pertinência dessa teoria contemporaneamente, né, com estilhaçamento de áreas, né? O cara vai num grupo da ABA, né? Milhões de temas, né? Durante um tempo a antropologia urbana reunia uma série de pesquisadores. Campo, cidade ou floresta, né? Era um pouco assim a formação e a organização do campo nos anos 60 e 70. Sobre a distinção de camadas médias, classes médias, não lembro exatamente se em algum momento Gilberto, talvez no Individualismo e Cultura, tente, isso no Nobre Gênesis é claro que não, mas porque ele usa também segmentos da aristocracia para pensar esses grupos mais velhos, né? Classes médias, ele vai variando ao longo do tempo, mas acho que dentro desse debate, nos anos 70 e nos anos 80, consolidou-se falar as camadas populares, as classes populares, as camadas médias, com uma tentativa do Gilberto, já a ideia de camadas já era uma tentativa, né, acho que de estilhaçar, né, de dar uma variabilidade muito grande interna a isso. Não que essa outra tradição, o uso da palavra classes, né, tinha isso, mas eu acho que já era uma tentativa de demonstração que aqui a gente está passando por um outro viés analítico, né? A gente sabe que a utopia urbana é dedicado para um segmento dessas camadas médias, um segmento da galera que estava chegando na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, são suburbanos que estão ganhando a vida, estão começando, né, a crescer no processo de mobilidade social, enquanto que as camadas médias investigadas eram esses segmentos da aristocracia, né, eram grupos mais da classe média já consolidadíssimos, né, de famílias de grande tempo na zona sul, nas áreas nobres da cidade. Então, acho que tinha sim um propósito, não lembro de textos de Gilberto em que ele explicita isso, mas encontrar uma categoria, usar a expressão camadas, por exemplo, né, camadas médias, tem a ver um pouco com esse debate de se distinguir, por exemplo, das categorias de status que o Weber utilizava, que ele usa, né, usa Weber para falar das categorias de status, do Bourdieu, né, o pessoal perguntou das influências em torno das categorias de capital do Bourdieu, o campo de possibilidades e projetos, né? Eu acho que há um afastamento ao longo do tempo da proximidade do Gilberto com Bourdieu. Não é um autor, por exemplo, que a gente costuma associar diretamente ao Gilberto como algo muito próximo das linhagens intelectuais dele, né? É isso que eu percebo na utopia urbana. Ele faz uso do Bourdieu e de Weber para tematizar sobre as classes médias que ele vinha
investigando naquele momento, mas aos poucos ele vai abandonando esse, né, esse arsenal teórico por conta de ter se aproximado cada vez mais de uma fenomenologia, né? Ele usa muito Schutz para falar das camadas médias, ele usa muito a própria tradição norte-americana da antropologia. Então, acho que essa proximidade, né, quando ele fala de campos de possibilidade, quando ele está pensando em projetos, né, a definição de projetos está embasadíssima no Alfred Schutz. Então, assim, ele vai abandonando um pouco esses autores. Então, assim, tem recorrências? Pode ter, porque a gente pode aproximar e ver semelhanças entre esses autores, né? Mas não vejo ele bebendo diretamente na fonte, por exemplo, teorias do Bourdieu sobre trajetória, né? Sobre não é bourdieusiana a abordagem que ele faz de campo de possibilidades e de projeto, né? O campo de possibilidades não é necessariamente um campo, como o Bourdieu usa para falar do campo científico, né? Então não vai muito, tem um afastamento. Acho que ele vai, eu acho que sim, o Gilberto foi encontrando seus interlocutores, né? A gente vai encontrando também nossos interlocutores conforme a gente vai construindo nossas pesquisas, né? A gente vai gostando mais de um, gostando menos de outro, se identificando mais de um. Acho que nos anos 70 ele se viu, era por onde ele, acho que tem os diálogos dele com a USP naquele momento, com a orientação da Ruth Cardoso, mas aos poucos ele vai encontrando novos autores. E sobre a escola, né, eu tentei demonstrar isso um pouco na minha apresentação, né? A Escola de Chicago já tem uma tradição muito grande no Brasil de temas, ela influencia o estudo do campesinato, né? A Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo foi muito formada foi construída por uma série, né? Donald Pearson ficou um tempão no Brasil, né? Tem trabalho, então assim, a Escola de Chicago já está presente. Tem um texto, para quem quer conhecer a Escola de Chicago, tem uma coletânea da Alicia Valadares que reúne uma série de pesquisadores sobre a Escola de Chicago, inclusive tem um texto do Gilberto ali sobre a Escola de Chicago. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Gilberto traz algumas coisas da Escola de Chicago que talvez nos anos 60, 70 não eram tão comentadas ou utilizadas, né? Então, o interacionismo simbólico, Goffman, Beck, que foi um grande interlocutor dele, não à toa a quantidade de cartas, como a Silvia demonstrou, né, com o Howard Beck, ele puxa, né, essa Escola de Chicago a partir dessas últimas gerações, que o Beck, né, fala da terceira geração da escola. Eu acho que é isso, em termos do que foi colocado, né, das primeiras perguntas. Bom, então, eu acho... Vou começar ao contrário, vou começar só puxando o gancho do que o Rafa, acho que sobre a Escola de Chicago, acho que a gente já falou bastante, acho que isso também é muito, muito claro na obra do Gilberto, né? E aí, só para complementar um pouco, né, sobre essas influências do Gilberto, né? O Rafael está trazendo um pouco, né, de como é que essas referências aparecem na teoria, né, nas obras do Gilberto, mas não tem como não lembrar, né, quando vocês fazem essas perguntas das reuniões de orientação, né, e de como que o Gilberto, ele como um erudito, né, como ele era, e eu já falei também na minha apresentação, ele lembrava as coisas de data, de autores, citações de cabeça, enfim. O que ele sempre estimulava muito a gente é que a gente usasse e pensasse diversas escolas, diversos autores, que a gente, né, que a gente não ficasse preso, né, a determinadas correntes e tudo mais. Então ele estimulava às vezes que a gente lesse coisas que nem ele mesmo usava muito nas referências teóricas dele, né? Ele era muito eclético também, né? Então mas na orientação esse ecletismo ficava muito claro, né? De quanto que ele dava liberdade para a gente usar, né, os referenciais teóricos que nos ajudassem, né, a pensar, a entender, né, os nossos campos. Sobre a minha trajetória, o impacto da minha trajetória, né, na formação, do Gilberto na minha formação, para mim é bem óbvio, né? Assim, Gilbertete mesmo. Assim como o Rafael, antes de chegar no Museu Nacional, né, eu já queria estudar alguma coisa relacionada, né, à teoria do desvio e as referenciais. Já tinha lido muito Gilberto, tinha muito lido a Escola de Chicago, e cheguei no museu sabendo procurando a antropologia urbana do museu, né? Então, assim, o que o Gilberto fez foi me tornar antropóloga, de fato, assim, né? Com ele eu fiz uma etnografia no sentido clássico, a orientação dele, processo de orientação, né? Todo com ele, assim, quem
Quem passou sabe que ele era muito presente, então, assim, ele estava sempre muito estimulado e estimulando as nossas pesquisas o tempo todo, né? Então, quando eu passei 6 anos de orientação, né, com o Gilberto, até o falecimento dele, mas terminei a orientação com o Luiz Fernando Dias Duarte, que foi orientador do Rafael, né? Então, assim, mostra como é que gerações são influenciadas, né, pelo Gilberto. O Luiz Fernando foi muito generoso mesmo na orientação comigo, assim, ainda que ele trouxesse, né, aspectos e olhares que não tinham sido aventados durante a orientação do Gilberto, ele fez questão de manter, né, a tese tal qual eu tinha conversado com o Gilberto, justamente porque ele também é dessa mesma, né, linhagem. Ele foi o primeiro orientando de doutorado do Gilberto Velho. Então, assim, para mim, os meus textos, a minha forma de pensar a antropologia, ela é muito gilbertiana, né? Então, hoje em dia está tendo, né, essa possibilidade de organizar o arquivo do Gilberto. Para mim, isso assim, só intensifica a importância do Gilberto na minha formação. Eu acho que é isso. Sobre, enfim, para a Escola de Chicago, acho que já foi dito. Ótimo. Vou fazer mais um bloco de perguntas e a gente encerra. Tem muitas perguntas aqui, depois eu posso encaminhar para vocês também, para que vocês possam pensar e refletir um pouco mais sobre as questões que foram colocadas aqui no bate-papo. Eu queria que Silvia tem algumas perguntas, e eu vou agrupar. Uma pergunta da Juliana Marques, uma pergunta de uma pessoa que eu não consigo ver o nome, mas que também pergunta um pouco mais, Silvia, sobre a constituição do acervo, sobre os formatos presentes no acervo, se existem documentos digitais, se esse arquivo é integralmente físico, ou se tem HDs e e-mails que compõem essa documentação. Para o Rafael e para a Silvia, uma pergunta sobre as questões éticas e metodológicas implicadas numa pesquisa antropológica que se realiza com um grupo próximo. Tem uma pergunta do Leonardo sobre o acervo, mas que também é sobre o perfil do Gilberto, o personagem do Gilberto Velho, sobre suas aproximações com o mercado editorial da antropologia no Brasil. E aí ele pede para o Rafael falar um pouco sobre essas aproximações e pergunta para a Silvia se existem no acervo cartas e documentos que deem conta dessa aproximação, cartas, por exemplo, com o Jorge Zahar, ou documentos que deem conta de pensar essa aproximação e a importância do Gilberto Velho para o mercado editorial em antropologia. E aí tem uma pergunta da Milena, da UFCG, da Paraíba, para a Silvia. Ela pergunta sobre as contribuições da antropologia urbana do Gilberto Velho e o interacionismo simbólico para pensar sobre a dimensão dos sujeitos institucionalizados. Pedem também para você falar também um pouco sobre o tempo, em que tempo está a organização do arquivo, se a gente pretende disponibilizar isso em breve. Então, acho que você pode falar um pouquinho mais também, Silvia, sobre o acervo, né, sobre o arquivo. É isso. A gente pode começar pelo Rafael e Silvia fechar? Obrigado, Carol. Eu vou só retomar a ideia do impacto na minha trajetória, que eu acho que é uma coisa interessante, pensando a minha trajetória e da Silvia, né? Porque Silvia entrou no museu e fez um trabalho sobre saúde mental, né? Então, assim, a princípio, diretamente, ela se tornaria orientanda do Luiz Fernando. E eu estudo de cultura juvenis, né? Cidade, era Gilberto. Na verdade, a gente acabou, né, invertendo. Eu tinha medo do Gilberto. Eu morria de medo, Gilberto. Então, naquela época ali, você entrou no Museu Nacional, aquele museu, chegando aquilo, eu falei, gente, eu não vou conseguir ser orientando do Gilberto. Aí você vai conhecendo também os outros professores, eu comecei a me aprofundar mais na obra do Luiz, ter aula com o Luiz, né, com o Luiz Fernando, e isso me fez procurar pelo Luiz, né? A gente tinha uma liberdade muito grande de escolha quando a gente entrava, né, no mestrado no museu. Então, eu fugi um pouco assim, do Gilberto. A gente se deu muito bem né, durante todo o tempo que eu estive lá, que ele esteve lá, a gente se respeitava muito. Eu sentia que ele gostava muito do que eu produzia. Mas assim, eu meio que fugi um pouco do Gilberto. Então, eu ficava com medo dele, assim, sempre nas aulas, era sempre muito tenso, eu ficava muito nervoso, muito tímido, assim, já era tímido. Imagina falar com o Gilberto em sala de aula. Nossa,
era muito difícil. Era muito uma referência isso, era aquele grande nome que você carrega desde essa primeira aulinha de antropologia, de introdução à antropologia, que ali paralisava, assim, eu ficava completamente tenso, né, com a presença dele. Sobre as questões éticas e metodológicas com o grupo próximo. Eu acho que isso está na trajetória de todos esses grandes pesquisadores da formação da antropologia urbana, pensando essa área constituída a partir dos final dos anos 60, início dos anos 70, esse momento de profissionalização da antropologia em termos de entrada na universidade, consolidação de novos programas de pós-graduação, né, que eu acho que é um momento chave para a gente entender um novo momento nas ciências humanas, nas ciências sociais no Brasil. Então, esse momento em que surge, né, o UPERJ, surge o próprio museu, é um momento chave, porque essa geração de pesquisadores do urbano, lá na USP, classicona também, já muito ativa, produzindo ciências sociais, mas com uma série de pesquisadores, como a Eunice Duran, a Ruth Cardoso, que estavam ali tentando também pensar, junto daquele contexto da USP, a cidade, que formou uma série de pessoas, tanto que o Gilberto vai para lá estudar, não tinha doutorado no museu. Ele conta que o Roberto Cardoso de Oliveira fala com ele, né, você faz o doutorado, se não for lá para fora, você tem que fazer por aqui, né? Então ele já compõe uma primeira geração de pessoas que fazem seus doutorados, né? Então a Ruth orientou a Lígia Sigor, né? Ou seja, orientou uma série de pessoas que tinham temas muito discrepantes. Você não tinha muito por onde passear para se tornar um doutor em ciências humanas naquele período. Então você recebia muitos orientantes. Então essa questão da questão ético-metodológica, ela é formadora desse campo de conhecimento. Se você entende, por exemplo, esse texto Observando o Familiar, com uma série de coletâneas, né, organizadas pela Ruth Cardoso, por exemplo, Aventura, né, Aventura Antropológica, Teoria e Pesquisa, O Desafio da Cidade, que é um livro lançado pelo Gilberto na década de 80, havia uma preocupação muito grande desses pesquisadores, dessas pesquisadoras, em construir, em legitimar essa área da antropologia urbana. E para você legitimar essa área da antropologia urbana, que é algo muito brasileiro também, né? Ou seja, se a gente pensa nas outras tradições, francesa, inglesa, não há essa proximidade, esse estudo do próximo, at home, então você tinha que justificar. Então, como você justificava um campo como esse? Buscando métodos. Aqui é um método, eu não estou estudando um povo na Amazônia, estou estudando na minha cidade. Quais são os métodos? Como eu vou fazer a adaptação do que o Malinowski está dizendo lá nos Argonautas para pensar a minha esquina, para pensar os surfistas, quando o Gilberto olha os surfistas passando na janela do seu apartamento, né? Então, assim, essa geração é uma geração que estava muito inquieta com essas questões éticas e metodológicas, como abordar esse próximo e como justificar eu estar estudando pessoas com quem eu tenho um contato direto, não é o exótico, distanciado, né? Então, isso está na base dessa formação da antropologia urbana, né? Uma série de textos vão nesse sentido. Você pode fazer uma coletânea, né, de Rubem Oliver, também vários textos nesse caminho. Isso fala de um momento, né? Esses textos ganham um peso histórico quando você lê eles hoje em dia, né? Eles estão mostrando uma geração pioneira, né, nesse momento emblemático, final dos anos 60 dos anos 70, em que você está ali buscando os métodos para falar, olha, eu posso fazer essa antropologia, tá? Não preciso estudar os povos tradicionais para ser antropólogo. Né? Isso foi muito original nas ciências sociais brasileiras. Isso não aparece de cara nos Estados Unidos, nas tradições antropológicas. Né? Você vê isso muito nos países nas antropologias periféricas. Né? Enfim. Sobre o mercado editorial, Gilberto já tinha uma proximidade. Gilberto fala muito da proximidade do pai dele com a família, né, Zá. Então, logo de início, nos anos 70, o Gilberto começa a organizar algumas coleções que fizeram muito sucesso em sociologia da arte. Tem um livrinho, né, que ele lança. Tem um texto clássico do Eduardo Viveiros com Benzaquim de Araújo, Romeu e Julieta no Estado, está numa coletânea chamada Arte e Sociedade. Se eu não me engano, tem até nesse livro uma tradução do Becker sobre mundos artísticos. Então, assim, o Gilberto começa essa aproximação e, aos poucos, né, se poderia, né, os arquivos do Gilberto certamente devem indicar, apontar para isso, pode nos mostrar como essa rede foi sendo construída e tecida. Mas, aos poucos, ele vai ganhando peso, acho, teórico, e vai construindo essa coleção da antropologia social
que marca gerações, né? Mas que foi durante muito tempo organizada por ele, onde ele publicou uma série de pesquisas, não só de orientandos, né, de pesquisas que tinham a cara, né, do que ele fazia, mas publicou Marshall Salles, publicou textos do Goethe, né, uma série de pensadores lá fora. Então, essa coleção, há uma proximidade histórica do Gilberto com a família Zahar, né, com a editora Jorge Zahar, né, ela vai modificando o nome ao longo do tempo, e isso demonstra essa construção de uma carreira também no mercado editorial, de saber fazer divulgação de textos acadêmicos. Eu lembro de aulas do Gilberto, em que ele conta, né, ele contava muito sobre, às vezes, os bastidores da produção desses textos. E ele falava o quanto tinha que cortar. Então, assim, texto, né, uma dissertação tinha sido muito... Né, tirou muito lá todo o debate teórico, né, e ele achava, não, mas acho que cortou até demais, porque tinha que pensar em algo mais geral, mais palatável, não com um público tão restrito como o da antropologia. Então, o Gilberto sempre foi, eu acho que assim, já desde, né, desse momento, essas coletâneas, eu tenho ela até aqui, elas são do início dos anos 70. Então, assim, ele já trabalhava, já fazia editoração de livros desde quando ele está começando a fazer a carreira, né? A Utopia Urbana já é publicada pela editora, né, pela Zahar, já de imediato, em 73. Então, ele passou, ao longo da trajetória dele toda, editando livros, né, num momento posterior, né, assim, nos anos 80, 90. Eu acho que é isso, né, as perguntas mais diretas. Obrigado, cara. Então, eu vou começar, então, por esse gancho, né, do Zahar, aproveitar para fazer, né, também nosso merchan do próximo evento, que semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente vai ter também como parte desse seminário, né, do ponto de vista do antropólogo, uma discussão sobre mercado editorial a partir do arquivo Zahar, Jorge Zahar, que também está depositado no CPDOC. Aí para pensar um pouco, né, essa parte, acho que a Rafa já explicou muito bem, né, essa relação do Gilberto, né, com o mercado editorial a partir da família Zahar, mas o arquivo dele é fascinante, assim, porque mostra também a relação dele com outras editoras, enfim, nas quais ele publicou os livros deles, mas também que ele se tornou uma referência, realmente, né, para a publicação de obras das ciências sociais, como o Rafa falou bem, né, e o arquivo dele é riquíssimo também, nesse ponto que eu não falei na minha apresentação, mas que é outro ponto muito importante, o quanto que, assim, não só a constituição de cada uma dessas obras que o Rafa citou, né, assim, as idas e vindas, né, das cartas para os autores, da Constituição, então a gente vê também como é que se constitui uma obra, né, como é que aquilo ali vai se formando, né, como uma obra para além, né, dos artigos que as compõem, né, e o Gilberto fazia muito isso, então é isso, assim, tem as pastas sobre cada, né, que vai falar sobre o mercado editorial, mas, para além disso, nas cartas também, que ele trocava com as pessoas que compunham, também aparece, né, essa vertente editorial do Gilberto. Enfim, é um arquivo fascinante, assim, eu sou suspeita para falar, mas quando ele estiver aberto, aí respondendo também outra pergunta, sobre o tempo de abertura do arquivo. Não sei, a gente queria que já estivesse abrindo agora, né, mas falta muito pouco, na verdade, assim, a questão é que, além da terminar a organização, que já estamos nos finalmente mesmo, tem que digitalizar. E aí, o FGV, a gente tem que agora, né, pensar como é que... recursos, enfim, mas a FGV tem uma expertise já nisso. Então, o arquivo da Ivone Magui, que também é antropóloga, já está acessível, né, pela internet, enfim. Então, assim, rapidamente, mais breve possível, garanto que assim que a gente conseguir, vai estar online. Infelizmente, a gente, quando começou a pandemia, achou que agora, essa altura, se a gente não tivesse, né, se não tivesse tido a pandemia, a gente estaria terminando. Quando começou a pandemia, a gente achou que a gente já teria retornado e já estaria organizando. Então, a gente agora, assim, não tem como fazer muitos planos, né? A gente tem que esperar acabar, a gente também não pode se colocar em risco, acho que é isso, para o arquivo estar disponível, a gente tem que fazer isso de uma maneira segura. E como vocês podem estar vendo, a gente está trabalhando de casa, né? A gente está fazendo home office, a gente não está na FGV. Para além disso, né, um pouco sobre o acervo da Constituição, a gente vai tentar manter mais ou menos como ele veio do Arquivo Gilberto, já trouxe, então, pastas, tem várias pastas, CNPq, ABA, cartas com Becker, cartas gerais, cartas institucionais, enfim, a gente vai manter com os mesmos nomes, o que a gente pretende fazer
separar, né, fazer no arranjo uma parte para essas cartas e para esses cadernos, botando então as cartas com os destinatários juntas, enfim, organizando de forma que as cartas elas se constituem também, né, num todo, né, assim, coeso, mais junto, né. Bom, sobre ainda o arquivo, sobre 100 arquivos digitais, não, a gente não tem. Tem disquete, se a gente pode chamar isso de digital, não sei, tem muitos disquetes, tanto daqueles grandões quanto dos pequenininhos. Mas que a gente também é isso, a gente também já conversei com a coordenação como é que a gente faz para poder acessar esses disquetes também. Infelizmente, a gente não tem. Se tivesse acesso aos dados digitais, agora a gente poderia estar fazendo remotamente, né? Isso possibilitaria que a gente estivesse adiantando a organização do acervo, né, por meio digital, mas infelizmente a gente também não está podendo fazer isso. Então, acho que sobre o arquivo, eu acho que eu respondi isso tudo. Sobre questões éticas metodológicas, né, a gente já está esgotando o tempo também, acho que o Rafa respondeu muito bem, eu acho que é isso, acho que fazer pesquisa antropológica para o Gilberto era colado com pensar ética e metodologicamente, epistemologicamente, o fazer antropológico. Uma coisa não estava descolada da outra. Isso está muito presente na obra dele, está muito presente no arquivo dele, está muito presente na orientação dele, enfim. E como o Rafa disse, ler a obra do Gilberto já é uma aula sobre ética e metodologia, porque, como o Rafa também disse muito bem, né, tanto quando ele está falando dos armas, quando está falando da obra dele, uma coisa que o Gilberto, assim, que ele prezava muito era a interdisciplinaridade e tornar o texto palatável para qualquer pessoa, né? Então, assim, a escrita do Gilberto é muito fluida, muito fascinante, é fácil de ler, qualquer um consegue ler, entender o que ele está querendo dizer, é muito claro, né? E ele estimulava isso na gente, mas então essa disciplinaridade é assim, como ele estimulava que a gente lesse literatura, que a gente lesse outras coisas para além da antropologia para poder pensar, né, o mundo que a gente vive. Sobre a questão da contribuição da antropologia urbana, né, do Gilberto, do interacionismo, pensar os sujeitos institucionalizados, né, e é bem de acordo com o meu campo de pesquisa mesmo, durante mestrado e doutorado, que foi, eu fiz no mestrado uma etnografia em uma instituição psiquiátrica, um centro de convivência público, no doutorado eu fiz numa instituição mais ou menos nos mesmos moldes particular, fazendo, a princípio seria que aí também volta para a pergunta do bloco anterior, uma discussão sobre classe, estratos sociais, enfim, que o Gilberto estimulava, ainda que ele não trabalhasse, aí voltando, ainda que ele não trabalhasse mais com essas categorias, quando eu fiz o meu projeto no doutorado, que acabou virando uma análise muito mais sobre, uma análise sobre relações familiares dos pacientes, ele estimulava muito que eu usasse essas categorias, enfim, que ele mesmo às vezes não usava. Não se incomodava com isso, nem fazia restrições, não tolhia a gente. Sobre a contribuição do Gilberto, o Rafa também já falou um pouco na apresentação dele, né, de como que o Gilberto foi fundamental nessa interlocução com o mundo psi, né, então as obras junto com o Cérvulo, enfim, para além disso também toda a parceria com o Fernando Dias Duarte, mostra o quanto que para o Gilberto era importante pensar essa interface, né, e essa discussão indivíduo-sociedade, mas como que, né, subjetivamente os indivíduos estão sendo, né, impactando, né, as relações sociais mais amplas, as relações face a face, enfim. Então, para toda a discussão da reforma psiquiátrica, tem uma parte do arquivo que é lindíssima, que são todos os documentos sobre o período da reforma psiquiátrica, todos esses livros que ele ajudou a lançar, os eventos maravilhosos, com presença de Foucault, Becker, Goffman, né, que nesse artigo que o Rafael citou sobre a Escola de Chicago, ele fala um pouco sobre a personalidade excêntrica do Goffman e a relação com o Becker, mas mostra muito forma de pensar a antropologia, que era isso, como que o cotidiano ali do próprio evento ajuda a pensar de maneira, né, mais geral o campo, a constituição desse campo, né? Então, assim, eu acho que recomendo fortemente. Tem um artigo do Gilberto que eu sou péssima com o nome, gente, desculpa, diferente do Rafa, que foi todo preparado com os livros todos aí, eu vou tentar de memória, mas eu não... Antropologia e psiquiatria, uma coisa assim, tá no Indivíduo e Sociedade, se eu não me engano, que ele fala um pouco dessa interface entre antropologia e psiquiatria, mas, para além disso, todo aquele livrinho que foi organizado pela Karina Kuchnir, pelo Celso Castro e pelo Hermano Viana, O Antropólogo na Cidade, que é uma publicação póstuma do Gilberto, né? Foi publicada em 2003,
13, que é uma compilação de artigos do Gilberto. Aqui, assim, para quem vai estudar saúde mental, ele não está necessariamente trabalhando com esse tema, mas eu recomendo fortemente a leitura do livro inteiro. Tem um artigo que eu só conheci depois da morte de Gilberto sobre heresia, que é falar sobre campo na cidade, que você faz campo, enfim, que é maravilhoso, que eu não tinha lido antes, e que me ajudou a pensar muito o meu campo, assim, né, durante o doutorado, a escrita da minha tese. Não sei se eu respondi, eu acho que sim, a gente já está esgotando o tempo, então queria agradecer muito a todas as perguntas, uma pena não dá para responder tudo, mas é isso, gente, obrigada. Pois é, queria somar com a Silvia, agradecer a participação de todos. A gente tem várias perguntas aqui no chat, estava conversando com o Rafael aqui, ele queria responder. Então, assim, é interessante, é importante a gente ver que tem uma demanda para discutir essas questões. A gente tem visto desde das últimas mesas, né, Silvia, o quanto as pessoas estão interessadas em conversar sobre acervos e ciências sociais. Quem sabe a gente possa pensar outros eventos nesse sentido, para a gente ter mais tempo de discussão. Mas, em função já do adiantado da hora, a gente precisa encerrar hoje. Convido a todos vocês para ficarem atentos às redes sociais do CPDOC, também no nosso site. As inscrições para as próximas mesas serão feitas pelo site do CPDOC. Então, todas as informações estarão lá. Agradecer muitíssimo ao Rafael e à Silvia por estarem aqui essa tarde conosco, falando sobre o Gilberto, sua obra, e também o acervo que a gente espera liberar para consulta pública em breve. Muito obrigada a participação de todos vocês até esse momento, uma audiência grande que a gente teve hoje, foi um prazer tê-los aqui. Até segunda que vem. Tchau, pessoal, obrigada.